na parte do punho e do antebraço, onde nós vamos ter diversas lesões ou lesões do cotidiano, como lesões por esforço repetitivo, as famosas LER, como síndrome do túnel do carpo, epicondilites, cotovelo de tenista, cotovelo de golfista, fora muitas outras lesões ou tensões musculares que nós vamos ter nessa parte do antebraço, principalmente quem utiliza muito a preensão palmar ou você que trabalha com atletas de treinamento funcional, de powerlifting. De LPO, de crossfit, o próprio beach tênis, que acaba sobrecarregando muito essa musculatura do antebraço e muitas vezes vai refletir lá no punho. Ou também quando a gente tem uma utilização muito grande dos movimentos de rotação interna ou rotação externa, que a gente pode ter aqui as lesões de epicondilite medial e lateral do cotovelo. Então, só para complementar, a gente também pode ter aqui também essa ação do bíceps e do tríceps, mas essa vai ficar então para daqui a pouco quando a gente for falar do ombro. Vamos lá então. Quando a gente tem aqui o punho, a gente pode trabalhar de algumas maneiras, tá? Primeiro a gente vai pensar então na questão ortopédica, porque sempre me perguntam, eu tenho um paciente neurológico. Paciente neurológico, a gente vai utilizar a bandagem então com um intuito maior de ação no sentido de dar um feedback. Por exemplo, quando o paciente sofre um AVC, ele fica com um padrão flexor, nós vamos colocar uma bandagem para forçar o padrão extensor, por exemplo, e assim conseguir associar outra técnica. Então eu vou pegar aqui meu paciente que está com uma síndrome do túnel do carpo. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui as minhas bandagens e vou pensar que eu preciso relaxar essa musculatura e tensionar essa parte aqui do túnel do carpo para estabilizar o punho. O que eu vou fazer? Eu vou sempre tentar usar aqui duas cores para ficar fácil o entendimento de vocês. Eu vou pegar essa primeira parte, vou medir, cortei, vou pegar essa segunda parte, onde eu vou colocar como se fosse um bracelete, cortei e vou então primeiro colocar aqui, como eu sempre falo para vocês, cortar as pontinhas para que a gente tenha uma durabilidade maior da bandagem. Tirei aqui a minha primeira âncora. Pedi para ele realizar uma extensão do punho. Vou colocar bem em cima aqui do punho, Coloquei aqui, muitas vezes vocês podem passar um pouquinho aqui na mão. Eu não recomendo porque o próprio movimento do dia a dia vai fazer com que a bandagem descole. Tirei aqui, trabalhei com uma tensão de até 20%. Colei a minha bandagem e coloquei a outra âncora. Vocês podem ver que o Pablo aqui tem um pouquinho de pelo, que não atrapalha em nada. Às vezes vocês vão ter que fazer a tricotomia, passar uma maquininha, passar uma gilete. E depois então eu vou pegar a minha outra parte da bandagem, essa parte que eu deixei em azul aqui para mostrar para vocês, onde eu vou fazer o contrário, eu vou fazer um corte no meio e aí eu vou destacar e ao final eu vou colocar as minhas âncoras, eu vou destacar bem aqui, e vou destacar bem assim. Pode fazer de outra maneira? Pode. Essa é a maneira que eu encontrei que é mais fácil de eu conseguir aplicar. Vou pedir para o Paulo fazer uma leve extensão. Tensionei até 80%. Pode fazer uma flexão. Coloquei aqui, e peço para ele girar aqui, para mostrar para vocês as âncoras, então. Então aqui poderia usar toda a circunferência do antebraço, do punho, poderia, mas então aqui a gente tem já a bandagem para algumas lesões do punho para inibição aqui do antebraço. Poderia fazer o contrário, poderia colocar essa tensão aqui e essa inibição aqui, ou também poderia fazer bilateral, dependendo muito da situação que o meu paciente, o meu aluno tem ali apresentado. Como eu falei, a bandagem neurológica não é muito a minha praia, gente, mas eu acho que é bom passar aqui, tá? Normalmente vocês vão usar
2 bandagens em cada aplicação para conseguir dar uma ação maior. Por exemplo, se ele tem um padrão flexor, eu preciso forçar essa mão a fazer isso, preciso forçar esse cotovelo a fazer isso, junto com outras técnicas que eu vou aplicar. Então o que a gente vai fazer? A gente aproveita aqui a ação biomecânica e pede para ele fazer uma flexão, porque aí ele vai aumentar essa angulação aqui para eu poder puxar mais ainda. Ó, coloquei aqui, vou trabalhar com 80%, 100%, eu preciso realmente que essa bandagem tenha uma ação mecânica muito grande, ó. Travei aqui, ó, 80% a 100%, coloquei lá e botei a âncora. Para que essa bandagem ela faça exatamente essa ação de puxar a mão dele para cima ou dar esse estímulo. Essa bandagem a gente pode utilizar também para pé equino, pode utilizar no cotovelo, pode utilizar no joelho. Então é uma bandagem muito utilizada em pacientes neurológicos. Então aqui no punho a gente viu síndrome do túnel do carpo, outras lesões de esforço repetitivo, inibição, estabilidade e aqui uma bandagem com o intuito de dar uma ação neuroceptiva para que a gente consiga associar alguma técnica e melhore essa extensão do punho pensando em pacientes neurológicos. Então a gente vai sair aqui do punho, vamos para o cotovelo, né? 2 lesões muito importantes aqui, epicondilite medial e epicondilite lateral, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com o mesmo intuito do cotovelo, do punho, tá? Aqui no cotovelo. A gente tem que pensar que a gente vai ter aqui, ó, essas 2 musculaturas do antebraço e bem no ponto de origem do tendão aqui a gente tem então as famosas epicondilites. Eu vou fazer aqui ao contrário, eu vou primeiro cortar as 2 faixas que nós vamos utilizar para trabalharmos a inibição desses músculos que estão tensionados. Pablo, tu pode ir tirando essas bandagens que estão em você, por favor? Ó, o Pablo tá quase fazendo uma depilação ali. Quando vocês forem tirar dos pacientes de vocês, a gente tire com cuidado, tá? E a nossa bandagem de estabilização ali do cotovelo na cor rosa. Então eu tirei aqui e vou lá começar a trabalhar. Primeiro, lateralmente, tirei a minha âncora, botei a minha âncora um pouco acima da origem, ó, um pouco acima da origem, excelente, Pablo. Minha outra âncora mais distal, zona terapêutica, tirei a minha zona terapêutica, ó, 20%, colei aqui embaixo. Às vezes acontece isso, opa, e colei aqui embaixo. Epicondilite lateral. Vou trabalhar a parte medial, mesma coisa, vou pegar aqui, ó, próximo à inserção do tendão. Peguei aqui a bandagem rosa, ó, vou colocar aqui, ó, âncora, tensão, 20%, passo a minha mão, âncora 2. Então, ó, lateral, medial. E agora eu preciso fazer aquele mesmo arco de estabilização que eu fiz ali no punho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu colo a minha primeira âncora bem na parte medial, na parte, desculpa, interna aqui, ó, na parte interna do cotovelo. Vou pedir para ele estender o braço. Vou tirar aqui a minha zona terapêutica. Hoje está quebrando toda a bandagem aqui, mas vamos lá que vai dar certo. Tá aqui. E vou deixar minha âncora no final aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com aquela tensão, vou lá no cotovelo e lá no outro lado, para trabalhar minha outra âncora. Então, da mesma forma lá do punho, eu tenho 2 bandagens de inibição e uma bandagem de estabilização. Como eu falei, essa bandagem pode dar toda a volta para ter uma pressão maior? Pode,
mas normalmente a gente não vai ter essa lesão bilateral, né? Muito raro. Caso tenha lesão bilateral, a gente vai dar a volta inteira, se achar necessário, ou vai colocar só da parte medial até essa parte mais lateral aqui do antebraço, do cotovelo, e tá excelente para a gente ter então essa bandagem de epicondilite medial e epicondilite lateral.